meus manos, fala minhas manas, como vocês estão? Belezinha? Seguinte, hoje o papo é sobre... Continuamos falando sobre comunicação, mas eu quero relembrar uma frase do velho guerreiro. Quem tem mais de 35 anos deve se lembrar do Chacrinha. Chacrinha, ele dominou, foi um interlocutor que dominou as tardes de sábado do nosso país durante muitos anos. E ele tinha uma frase que era a seguinte: quem não se comunica, se estrumpica. A gente pensando por cima parece um bordão realmente de programa de televisão, mas tem muito a ver com o nosso dia a dia, tem muito a ver com as coisas que nós fazemos no nosso ambiente de trabalho, com os nossos familiares, nos nossos relacionamentos. Então, assim, se comunicar é sobre fazer sentido o que você está falando. Quando você está se comunicando, as coisas que você se comunica, você precisa, de alguma forma, criar conexão. É isso. Você precisa criar conexão com a outra pessoa, com a outra, ou outras pessoas, numa reunião de trabalho, ou seja, na sua família, com seus pais. Enfim, você precisa saber criar conexão. E é sobre isso essa frase. Quem não se comunica vai acabar se estrumbicando, ou seja, não vai se dar bem. Então, nós precisamos aprender como a gente cria conexão. Como é que a gente cria conexão? E aí a gente começa com mantras. Eu gosto de chamar de gatilhos. Por exemplo, quando alguém está falando, a responsabilidade de fazer a outra parte entender é de quem está falando. Quantas vezes a gente vê pessoas falando, e a outra parte não entende. Por quê? Porque está falando bonito, porque está floreando, usando palavras lindas. Não. Você precisa ser simples no que você vai falar e você precisa ter gatilhos para conseguir subverter lógicas. Por exemplo, imagina assim, numa reunião de trabalho você está com o seu chefe. Seu chefe foi lá e falou, vamos fazer dessa forma. Você não concorda. Normalmente o que a gente fala? Eu não concordo com você. Quando você usa não concordo com você, quando você usa eu não aceito o que você está colocando, quando você começa qualquer frase com não, cara, a psicologia, a mente da outra pessoa, ela já se coloca numa posição do quê? De reatividade. Ela já para de te escutar e ela já começa a criar um conceito para quê? Para te acabar com seus argumentos. E é o que a gente vê muitas das vezes, em muitas reuniões. Não, vai fazer isso porque eu estou mandando o seu chefe. Então, a gente precisa criar gatilhos para isso, para saber se comunicar numa rejeição, por exemplo. Você pode falar de outro jeito. Por exemplo, vamos testar a seguinte frase. Bem colocado, senhor meu chefe. Porém, eu tenho uma outra visão disso que você está falando. Eu queria colocar de uma outra maneira. E se nós fizéssemos dessa outra forma? Veja bem, você começou a frase falando bem colocado, né? Daí você fala o nome da pessoa. João, Felipe, Luiz. Bem colocado. Então você começa elogiando a pessoa. E daí você coloca a sua posição. Porém, eu entendo que nós deveríamos fazer assim. Quando você muda a forma de se comunicar, o que você está fazendo? Você está criando um gatilho para você falar diferente e para outra pessoa te aceitar diferente. Galera, o velho guerreiro, nas coisas simples, ele deixou para a gente grandes ensinamentos. E é sobre isso o papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Um beijão e até a próxima videotada. Tchau!